Amém. Graça e paz, irmãs. Olha nós aqui de novo. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte com a oitava Igreja Presbiteriana do pastor Jeremias Pereira. Hoje de tarde pregamos para a Tarde da Esperança com as mulheres. Amanhã à noite é sobre a família. Quinta-feira de manhã é para as lideranças, pastores e líderes. E quando for quinta-feira de tarde, eu já vou de carro para Nepomuceno. Mas hoje nós estamos continuando o nosso estudo sobre a carta de Judas. E quando vamos começar hoje, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 11, onde está escrito assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós podemos, meus irmãos, sintetizar o que Judas diz sobre os apóstatas em três afirmações. E a causa, três afirmações. E a causa da rebelião está aqui no versículo 8. Sonhadores. Ele fala, sonhadores alucinados, vivem, são pessoas que vivem fora da realidade, acreditam nas aparências, ficam presos na superfície, nas mentiras de Satanás, nos enganos de Satanás. Eles, os apóstatas, eles deixaram a verdade de Deus e encheram as suas mentes de falsa doutrina, inflando os seus egos. Nós queremos lembrar que apóstatas são pessoas que estão dentro da igreja, mas que rejeitam a verdade bíblica do jeito que ela é. E, em vez deles se mandarem, eles ficam ali perturbando. Eles ficam querendo implantar a maldade deles ali dentro. Eles deixaram a verdade de Deus e encheram as suas mentes de falsas doutrinas, inflam o ego, eles se acham mais inteligentes, mais preparados. Eles enxergam melhor as coisas. No versículo 10, Judas diz que os apóstatas são ignorantes, que eles vivem por instinto natural como animais. Isso é tremendo. Como um resultado de sua rebelião e do seu orgulho, eles se corrompem e blasfemam. Pouco a pouco, eles vão mudando o centro da verdade e assim eles vão se destruindo. Pouco a pouco, eles vão deixando a verdade e eles vão entrando no engano das suas próprias mentes, achando que a sua inteligência é algo superior ao que está escrito na Bíblia. Aqui, Judas vai nos informar do conflito entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Lá em Êxodo 34,
5 a 6. Eu vou ler para os irmãos. Êxodos 34, 5 e 6. Está escrito assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Não, eu acho que eu estou. É, é, e passando o Senhor por diante dele, e clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aquele momento, e eu não vou procurar agora, em que Moisés subiu o Monte Nebo, porque Deus mostrou para ele toda a terra prometida em Deuteronômio e disse para ele: Moisés, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. E ali morreu então Moisés, servo do Senhor. Ali Moisés tinha a idade de 120 anos. E quando ele morreu ali, nós vamos ver que Satanás, ele queria o corpo de Moisés. Por quê? Porque Satanás é espírito. Aqui na terra, para ser visível, tem que ter um corpo feito da terra. Pensa se Satanás entrasse no corpo de Moisés e se levantasse, descesse, fosse lá na campina de Moabe, diante de Israel, e dissesse para o povo: ei, nós estamos há 40 anos rodando o deserto, não conseguimos entrar na terra prometida, vamos agora voltar para o Egito, porque o Senhor disse que é lá que nós devemos estar. Todo mundo ia olhar, ia ver que era Moisés, mas na realidade era Satanás dentro daquele corpo de Moisés. Entendeu? A mesma coisa aconteceu no Éden, quando Satanás entrou na serpente e falou com Eva. Eva olhou e viu uma serpente que falava, mas Deus sabia que lá dentro quem estava era Satanás. E isso vai acontecer lá no final, quando um grande líder, conhecido mundialmente, for ferido e morrer. Satanás entra nele e o levanta. Todo mundo vai adorar esse líder, porque ele ressuscitou. Vai ser uma ressurreição. Todos vão olhar e achar que é esse líder, mas é Satanás que vai estar governando o mundo através desse corpo, porque Satanás não tem corpo, ele é espírito. E aqui, Judas, ele nos mostra isso, não é? Quando, no versículo 9, está escrito: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Pensa o que estava acontecendo ali. Mas o arcanjo Miguel veio e houve peleja. E Miguel ganhou na peleja, não é? Nós não. O ponto aqui é que Miguel não expulsou Satanás. Miguel disse: o Senhor te repreenda. Porque existem 2 arcanjos mencionados na Bíblia. Um é Miguel e o outro é Lúcifer. São os 2 arcanjos. Gabriel é anjo. Arqueanjo quer dizer superior a anjo. Então, o ponto aqui que Judas está dizendo é que o próprio arcanjo Miguel não disse uma sentença para Satanás, não é? Ele deixou para o Senhor fazê-lo. O Senhor te repreenda. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado de não ficar falando coisa com o diabo.
nem dando ordem ao diabo, nem fazendo nada disso. Isso é pura carnalidade. O que Jesus Cristo nos deu foi autoridade para expulsar demônios. No nome de Jesus. Isso nós podemos fazer, mas não ficar contendendo com Satanás. Isso aí, esse é o ponto que Judas está falando aqui. Nós vemos lá em Zacarias, no capítulo 3, de 1 a 5, o momento em que, no versículo 2, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Não é? Então, nós precisamos saber que nós não temos autoridade para ficar falando com Satanás. Não é? Em Judas 11, a Bíblia diz, ele diz, ai deles. E então, aqui no versículo 11, ai deles. Aqui nós vamos ver Judas citar 3 exemplos do Antigo Testamento para mostrar o horror do pecado desses apóstatas, o pecado desses falsos mestres. Ele vai citar 3 exemplos, 3 homens que se rebelaram contra a autoridade de Deus e sofreram as consequências. O primeiro que ele está citando aqui é Caim. Qual foi o pecado de Caim? Ele se rebelou contra o meio de salvação de Deus. Vamos ver. Ele veio a Deus trazendo ao altar frutos da terra. Veio trazendo o que a terra produz. Quando Deus havia vestido o seu pai de peles, mostrando que o único modo é pelo derramamento de sangue. Então, nós vemos que o único modo do homem chegar diante de Deus é pelo derramamento de sangue. E Caim não aceitou. Ele achou que Deus ia aceitar o que Caim determinasse. Não é pelo meio de Deus, não é pelo método de Deus, é pelo método de Caim. Isso é religiosidade. Ele veio pela religião. Não. Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há proximidade com Deus. Caim se rebelou contra esse método de Deus. Que coisa triste derramar sangue. Que coisa primitiva, que coisa horrível. Não é assim que os sábios, chamados sábios de hoje, dizem? Pois é. Isso é religião. Eu faço como eu quiser e Deus vai aceitar, porque esse é o meu jeito de ser. Olhe, nós vemos o que aconteceu como resultado do iluminismo na Europa. As pessoas começaram, então, a dizer: eu penso, logo eu existo. Então, se eu penso, eu tenho liberdade para pensar, eu tenho direito de decidir. Então, sou eu que decido o que vai ser da minha vida, sou eu que decido como eu quero fazer, eu não preciso que outros pensem para me dizer. Portanto, eu não vou ouvir conselho de ninguém. Ninguém tem autoridade para achar que sabe mais do que eu. Com isso, o homem se sente independente e ele não aceita conselho dos pais, hoje nem dos mestres, e até não recebe de Deus. Por quê? Ele tem que fazer o que Deus quer. Se Deus deu a ele capacidade de pensar. Mesma coisa acontece na religião. Eu vou adorar a Deus ao meu modo, do jeito que me agrada. E Deus tem que aceitar, porque eu já estou fazendo favor em adorá-lo.
Foi isso que Caim fez. Eu não vou pelo método de Deus, eu vou pelo meu método. Eu sou agricultor, eu levo do fruto da terra. Ele não aceitou o derramamento de sangue. Quantas pessoas hoje estão fazendo para Deus o que elas querem que Deus aceite? Nós vemos pelo culto. Bota a gente lá balançando o corpo de todo jeito e acha que Deus vai aceitar. Meninas rebolando o corpo e mostrando o que tem. E Deus tem que aceitar porque parece que Deus precisa. Isso se chama religiosidade. E Deus não gosta de religião. Então, o primeiro que Judas menciona aqui é Caim. Depois, ele usa outro exemplo, Balaão, não é? Mercadejando o dom de Deus por dinheiro, não é? O que foi que aconteceu? Balaão era profeta. Ele tinha o dom da profeteia. Foi Deus que deu. Mas você vê que o próprio Deus diz para Balaão: você não vai profetizar contra Israel. Você vai profetizar a respeito de Israel. Porque Deus sabia o dom que tinha dado a ele. Mas ele mercadejou quando Balaque mandou chamá-lo na Mesopotâmia para ele vir profetizar contra o povo de Deus. Ele, por dinheiro, interessado no dinheiro que ia receber, ele veio, mas ele não pôde fazer o que Balaque queria, porque ele sabia. Deus já tinha provado para ele que uma mula pode ver melhor do que ele. Mas depois ele veio por trás e disse para Balaque: ó Balaque, agora que Israel venceu na peleja, eles estão aqui no meio de vocês. Os moços deles vão casar com suas moças. Seus moços vão casar com a moça dele. Vai haver essa mistura entre vocês. O Deus deles odeia a mistura. E quando eles se misturarem, eles perdem o favor do Deus deles, aí você ataca e vence na guerra. Essa é a doutrina de Balaão, é a mistura com o mundo, é essa doutrina que já estava lá em Pérgamo e Tiátira. E esses apóstatas, eles ficam mercadejando o dom de Deus, mercadejando o dom por dinheiro. Pessoas que estão aí no ministério enriquecendo. Por quê? Porque Deus lhes deu o dom. O dom é dado para ser revertido para a glória de Deus, não para o nosso enriquecimento. Mas os apóstatas fazem isso. Os falsos mestres são sempre gulosos por dinheiro. Eles só pensam em abocanhar. Ele tinha o dom de Deus, mas ele se prostituiu. Balaão, ele se prostituiu. O outro exemplo que Judas dá aqui é o exemplo de Coré, ou Corá, como está em algumas Bíblias. Você vê isso lá em Números 16. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés. Mas, logicamente, isso daí não agradou a todo mundo. Porque Moisés era pecador. Se Deus fosse escolher alguém que não fosse pecador, ele não ia escolher ninguém. Porque todos nós somos pecadores. E os seguidores de Coré, junto com ele, estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés, porque queriam o lugar dele, porque tinham inveja. E foram e afrontaram Moisés. Basta! Todos nós somos Israel, todos nós temos direito. E afrontaram Israel. Afrontaram Moisés.
Então, eles não aceitaram a escolha de Deus. Todos, tanto Caim, quanto Balaão, quanto Coré, foram rebeldes. O espírito da rebeldia se movia no coração deles. Então, Caim se rebelou contra a autoridade do método de salvação de Deus, não trazendo sangue para o sacrifício. Em vez de sangue, ele trouxe frutos da terra. Balaão se rebelou contra a autoridade de Deus sobre a separação e se prostituiu, vendendo o seu dom por dinheiro e levando Israel a se misturar com outros povos. Coré se rebelou contra a autoridade de Deus, não aceitando a escolha de Deus na liderança. Vemos como Judas coloca isso. Judas diz: prosseguiram, versículo 11, pelo caminho de Caim, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Essa é a tragédia da vida de quem rejeita a autoridade de Deus e da sua palavra. Agora, nós vamos ver do versículo 12, e eu vou ler aqui, versículo 12 e até um pouco mais. 4. Vamos ver até o versículo 16. 12 a 16. No versículo 12 está escrito: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas. Não, vamos deixar até o versículo 12. Olha, Judas, no versículos 12 e 13, ele vai mostrar seis imagens dos falsos mestres para mostrar aos seus leitores, que hoje somos nós, o quanto esses homens são perigosos para a igreja aqui na Terra. E eles estão aí. Primeiro, no versículo 12, no princípio, ele diz que são rochas submersas. Esses homens invadiam as festas de fraternidade sem respeito à santidade da ocasião, como Judas Iscariotes no jantar da Páscoa. E, infelizmente, ninguém notava o caráter deles. Achavam que eles eram espirituais. Eram como rochas submersas que levam o navio ao naufrágio, porque os marinheiros não as podem ver. São pessoas que estão completamente falsas, aparentando uma santidade que não existe. Como não se pode ver o coração. E o crente tem dificuldade para notar o que é discernimento de espírito e o que é julgamento. Muitas vezes, por medo de julgar, nós não damos atenção ao que é discernimento de espírito. Porque essas pessoas têm cara de crente, jeito de crente, falam como crente, riem como crente, mas são verdadeiros inimigos da fé. Então, porque eles estão tão bem escondidos dentro da igreja,
O perigo deles é que ninguém descobre quem eles são na realidade. Aí, Judas diz que eles são como rochas submersas. Lembra do que foi que levou a maravilha do Titanic profundo do mar? Foi uma rocha submersa. Era uma rocha de gelo, era um iceberg, mas era uma montanha tremenda de gelo, mas ela estava dentro do mar. Ninguém podia vê-la, mas ela estava lá silenciosa, implacável, sossegada, pronta para levar a embarcação para o fundo, e levou. Então ele diz que esses falsos mestres são como rochas submersas. E ele diz, continua dizendo, que eles são pastores que a si mesmos se apacentam, que só pensam em si mesmo. O pastor, ele pensa no bem-estar e no alimento e na produção, no crescimento do rebanho. Um pastor pensa em ovelhas saudáveis, crescendo, produzindo outras ovelhas. Mas quando ele não trabalha para conseguir isso das ovelhas, ele trabalha para ele. Ele se apacenta a si mesmo. Ele quer engordar, ele quer ganhar, ele quer enriquecer, ele só pensa na barriga dele. Falsos pastores usam e abusam do povo para conseguirem o que eles desejam, e o povo os ama. É incrível como o povo ama esse tipo de pastor. Como eles são bem-sucedidos. Como eles são bem-sucedidos. Eu já vi pessoas na igreja se sacrificarem para dar um presente caríssimo a um pilantra desse. Eles sempre levam a melhor, até que eles tenham que se encontrar com Deus vivo. Nós lemos que Paulo descreve essa atitude lá em 2 Coríntios 11, no versículo 20. Paulo descreve isso aí assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Esses vocês toleram. Está vendo? Esses falsos mestres fazem isso tudo sem temor de Deus. Eles são arrogantes, mas o julgamento vai chegar. O julgamento está lá. Mas eles existem. E é isso que Judas está falando. Meus irmãos, eu fico impressionada. Como assim que Jesus Cristo deixa a sua igreja aqui na terra? Logo no início, você vê, quando Judas escreveu essa carta, a igreja não estava na terra há 100 anos, mas já os apóstolos, os falsos mestres estavam lá. E quando nós olhamos para hoje, eles ainda estão. Tem essa mesma raça de gente na igreja. Outra característica, no versículo 12, nuvens sem água. Ele diz, nuvens, versículo 12, sem água, impelidos pelos ventos. Nuvens que prometem chuva, meus irmãos, mas não produzem a chuva. Olha-se para aquela nuvem, vai chover. Os agricultores ficam tão felizes, mas não produzem. Eles são uma frustração para a agricultura,
porque a plantação precisa de chuva. O agricultor planta, lá vem aquela nuvem carregada, o agricultor olha para ela com uma esperança, daqui a pouco ela não chove. Aquela nuvem foi uma frustração. Ela não produziu. É isso que Judas está dizendo aqui. Nuvens que prometem chuva, mas só trazem frustração. Os apóstatas pareciam poder dar ajuda espiritual e se gabavam disso, mas em vez de liberdade, davam mesmo era escravidão. São pessoas que chegam se gabando dos seus atos heróicos, do que Deus me disse, do que Deus me falou, do que Deus vai fazer, porque Deus fez isso através de mim. Eles se gabam de várias obras. Você mora para eles não têm nada. Nós lemos em Provérbios 25, no versículo 14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. São mentirosos, são gabolas, se exaltam, fazem propaganda mentirosa de si mesmo para impressionar. Vão ao púlpito e contam a sua própria vida. Outra característica deles, aqui no versículo 12, árvores mortas. Está vendo? Árvores mortas. Os falsos mestres, eles não tinham fruto para oferecer. Não tinham raízes, duplamente mortos. Essa semana, eu encontrei uma amiga que tem uma propriedade para alugar. E apareceu um profeta, um pastor, que quer alugar. Ele não tem dinheiro nem para dar a entrada. Mas ele prometeu muitas coisas. E ele disse que tem uma igreja. Eu disse para ela, pergunta de que igreja ele vem? Qual é a igreja a qual ele está afiliado? Pergunta. A história dele? Todo mundo tem uma história. Qual o seminário teológico que ele fez? Não tem história. Não tem raiz. Não tem raiz. Ninguém pode falar nada dele. Ninguém pode dizer o que é que ele fez, o que deixou de fazer. Então, são árvores mortas, não tem raiz. Porque é a raiz que tira o alimento do solo, a seiva. Ele não tem de onde tirar, é morto. Não tem uma história para contar. Não é? Os falsos mestres não tinham fruto para oferecer. Porque eles não produziram nada. Eles só tinham gabolice, mentira e uma boca para falar de coisas falsas. O fruto, meus irmãos, tem nele a semente para produzir mais frutos. Os resultados manipulados, manufaturados, resultam em esterilidade e morte. Não adianta você levantar uma congregação na emoção. Não. Tem que levantar uma congregação na fé, na palavra de Deus. Mas como é que eles iam dar o que não tinham? Tem um corinho em inglês, no corinho em inglês que diz: Go in my name, and because you believe, others will know that I live. Vai em meu nome, e porque tu crês, outros verão que eu vivo. Outros conhecerão que eu vivo pela tua fé. Eles não tinham.
Eles só tinham engano. Outra palavra que está no versículo 13, eu vou ler agora para os irmãos. Versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Está vendo? Ondas bravias, versículo 13. Judas compara os falsos mestres a ondas bravias, não por causa do seu poder, mas por causa do seu orgulho e da sua arrogância ao falar. Não é? Por causa da arrogância com que eles falam. E nós vemos lá no versículo 16, ele dizer: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Se você já observou uma noite de tempestade, as ondas são enormes, são tremendas. Elas vêm na praia, elas voltam, mas no dia seguinte você vai lá e vê o que é que o mar deixou na praia depois de uma tempestade. Você vê, só deixou a sujeira que estava lá. A onda traz e expõe a sujeira que está lá embaixo. Nós vemos o que está escrito pelo profeta Isaías no capítulo 57. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. É isso aí. Quando você vê pessoas vociferando, cuidado com o que vem lá de dentro. Você conhece aquela pessoa. Outro exemplo que ele dá, outra imagem, estrelas errantes. Judas aqui se refere a meteoros, estrelas cadentes, que elas brilham um pouco e logo desaparecem, caem, se acabam na escuridão e nunca mais serão vistas. Nunca mais serão vistas. Uma das coisas que a gente pode pensar, todas as vezes que eu vou a Israel, e mesmo sem ir a Israel, nós vemos a grande massa de pessoas que vai a Israel. Vai por causa do que aconteceu lá há 2000 anos atrás. Porque crucificaram Jesus. Vão por causa do cristianismo. Vão por causa do que aconteceu no Jordão, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, no Monte do Calvário, com os pescadores da Galileia, em Cafarnaum e assim por diante. Isso até hoje atrai os turistas. Os hotéis, os restaurantes, os vendedores ambulantes. Israel vive e é sustentado por um judeu, Jesus. A memória dele move o mundo para lá. Até hoje. Ele será sempre lembrado, eternamente, porque é Deus. Mas aqui, ele nunca caiu no esquecimento. Você vê pessoas na igreja que trabalham, que têm um bom e depois desaparecem. Foi, aconteceu, existiu. Por quê? Estrelas cadentes brilham, caem na escuridão e nunca mais se ouve falar. Eles têm aquele momento deles, chamam momento de glória, e logo eles se acabam, não é? São estrelas errantes, vão
Deus reservou, né, correntes de trevas para os anjos rebeldes. Está escrito lá em Judas, no versículo 6. E eterna escuridão de trevas para esses mestres apóstatas. Outra, nós vemos no versículo 16, eu vou ler 14, 15 e 16 de Judas. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores de outros por motivos interesseiros. Vamos ver isso que está escrito no versículo daqui do 13. Eu vou falar o 16. Eles se aproveitam dos outros. Quando eles descobrem que a pessoa tem uma condição financeira melhor, eles montam. Eles ficam ali. Eles adoram. Eles vão orar na casa daquela pessoa. Eles até profetizam. Porque eles precisam ganhar a simpatia daquela pessoa, porque eles estão de olho no que a pessoa tem. Qual o método deles? Murmuram, reclamam, gostam de falar difícil para impressionar. Esses ainda hoje continuam impressionando. Conseguem impressionar. Conseguem. Eu já vi tanta coisa acontecer, meus. Essas pessoas dentro da igreja causando vergonha. Reclamam de tudo, são sempre umas vítimas, têm visões. Eles têm visões, eles têm sonhos fantasmagóricos para poder impressionar não os pobres da igreja, mas os ricos. Murmuradores descontentes. E aqui, no versículo 14 e 15, diz que eles recebem o castigo. Tudo que sabemos sobre Enoque na Bíblia está escrito em Gênesis 5, Hebreus 11 e Judas 14 e 15. Quando Enoque originalmente deu sua mensagem, é possível que ele avisasse sobre o futuro julgamento do dilúvio. Ele avisou. Ele foi o pregador daquela época. A aplicação final da sua profecia é sobre o final dos tempos. Os falsos mestres estavam zombando da vida de Jesus também. E dizendo, cadê que ele veio? Não ia voltar sem demora? Cadê que ele veio? São passados 100 anos. Então, eles zombavam, como o povo zombou de Noé. Não é? Você já imaginou aquele povo que ria de Noé? Na hora que Deus mandou Noé entrar, e a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Deus fechou a porta, a água de baixo subiu, a água de cima desceu. Cadê esse povo? Imagina os que estavam perto como esmurraram aquela arca, querendo entrar. Como farão as 5 virgens que ficarem? Não teve jeito, não é? A mensagem de Enoque fala desse julgamento final. Ele mesmo,
como juiz, ele mesmo fala sobre isso. Os falsos mestres, eles zombavam da vinda do Senhor. E Deus virá, meus irmãos, ele mesmo como juiz ao mundo. Só que ele virá como juiz. Ele não vai enviar fome, ele não vai enviar dilúvio, nem vai enviar um anjo. Ele vai vir pessoalmente. Ele julgará juntamente com os santos. No versículo 14. Será um julgamento universal. Assim como o dilúvio destruiu todos os que estavam fora da arca, e o fogo destruiu tudo dentro de Sodoma e Gomorra, exceto Ló e sua família, assim o julgamento final destruirá todos aqueles que não estão no reino. Será um julgamento justo. Neste final da carta, Judas nos dá 4 instruções que devemos seguir para resistirmos à presença dos apóstatas. Nós falaremos disso na próxima terça-feira, porque na próxima terça-feira nós, então, terminaremos a carta de Judas. Uma coisa nós precisamos ver é que nós estamos perfeitamente conscientes de que esta carta, que foi escrita para a igreja do primeiro século, é uma carta absolutamente atual. Porque tudo isso que está sendo falado é visto hoje dentro da igreja. Serve para nós. Porque os apóstatas, os falsos mestres, os falsos profetas estão aí operando dentro das igrejas. O próprio Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas. Lógico, se tem um profeta verdadeiro, tem um falso. Se tem o verdadeiro evangelho, vem o falso. Se tem a igreja verdadeira, vem a falsa. E assim, uma coisa é certa. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso nós podemos ter certeza. Haja apóstatas, haja falsos mestres, haja falsos profetas, mas a igreja de Jesus Cristo é movida pelo Espírito da verdade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.